Olá, começa agora Pessoas de Valor aqui na Santa Cília TV e a gente está numa sequência de 2019 maravilhosa, né? A gente já entrevistou algumas personalidades internacionais e hoje a gente está fazendo aqui uma sessão de pessoas lindas e maravilhosas, né? Porque são duas pessoas talentosíssimas, pessoas que eu admiro muito e que estão aqui no programa para a gente discutir um pouquinho essa questão da qualidade de vida. Tá aqui a Renata e o Willer. Renata, obrigado pela tua presença. Willer, obrigado. A gente quando faz televisão assim, desse naipe, né, de se propor a fazer um programa que o nome é Pessoas de Valor, todo mundo fica, poxa, mas quem são os valores que a gente entrevista? E a gente tem esse cuidado de trazer nomes que estão preocupados em melhorar a vida das outras pessoas, né? E aí hoje, particularmente por nós termos um personal trainer e uma terapeuta, uma coaching super especial também, que trabalha não só essa questão da saúde física, mas também da saúde emocional, queria abrir aqui uma frente para a gente discutir essas questões de uma forma bem legal. E particularmente, Willer, vou começar contigo já, porque você também tem aí uma experiência internacional, viaja para cima e para baixo e tal, né? E aí falar um pouquinho como que tá essa questão do comportamento das pessoas em relação à sua saúde física, porque eu, por exemplo, já confesso, quem assistiu o programa já há um ano sabe que eu sou sedentário. Eu sou aquele cara que você, quando vai dar exemplo do mau exemplo, aí fala o Ari Brito do Pessoas de Valor. Como que está essa questão do comportamento das pessoas em relação a essa preocupação com a saúde física, cara? Obrigado pelo convite, tá? Prazer estar aqui com vocês. E dizer o seguinte, 5% da população, talvez esse número tenha se alterado, mas até um ano atrás, 5% da população praticava atividades físicas, estão dentro de academias e boxe, enfim. Então, assim, é muita gente que não está fazendo atividade física e correndo riscos de saúde e tal. Então, assim, a função do profissional, não só de educação física, mas do profissional da saúde, e aí entram terapeutas, coaches, enfim, é alertar vamos dizer assim, os riscos que as pessoas correm no sedentarismo e trazer ela para o nosso mundo, que é o estilo de vida saudável. A gente até recentemente teve o Carlos Carvalho, né, que é vascular, tal, com o Roberto Debs, que também é sempre um dos apresentadores do programa, a gente faz dupla, e aí a gente estava falando sobre essa questão do estilo de vida, né, porque assim, a gente vai no médico e ele fala, olha, pratique exercício físico, procura um personal, vai numa academia, tal, melhora, aí procura um nutricionista, vai melhorar a tua saúde, a tua alimentação, tal, ou, né, vai tomar medicamento, vai passar por cirurgia e tal. E assim, por incrível que pareça, as pessoas acabam entrando na faca, né, literalmente, e acabam não indo para o que seria o mais interessante e o mais saudável, né? Na verdade, as pessoas querem partir para um caminho mais fácil. Essa é a grande verdade, né? O ser humano, ele quer ir por um caminho mais fácil. Eu falo que eu trabalho com emagrecimento, aí eu falo para os meus alunos que as pessoas, elas querem ser emagrecidas, elas não querem emagrecer. Sim, a culpa é do meu personal, né? Exato, da nutricionista. Tá, enfim, eu sempre brinco com os meus alunos, falo assim, o pessoal quer ver Deus, mas não quer morrer. Então, assim, a pessoa não quer passar pelo que precisa passar para poder chegar onde ela quer chegar. Uhum. E como que é esse comportamento, assim, porque a gente fala de estilo de vida, a gente está falando de uma série de coisas relacionadas, por exemplo, quando a gente fala de sedentarismo, a gente está falando sobre a pessoa ser acomodada, né? Entra muito na questão da inteligência emocional também, né? Entra, sem dúvida. O que a gente percebe é as pessoas nessa zona de conforto, né? E que tem a chance de mudar de vida, de buscar mais qualidade de vida, de melhorar a saúde física, a saúde emocional, a saúde espiritual, a saúde mental, mas por uma questão de uma série de hábitos e comportamentos se mantém numa zona de conforto. E aí profissionais como o Willer e eu, a gente entra ali, né, para poder ajudar e trazer essa consciência para a pessoa, que é importante. Não tem uma, né, questão mudar, assim, digamos, cultural, sei lá, porque eu não diria que essa questão de não praticar exercício é de educação. Por exemplo, meus pais não falam, fica em casa assistindo televisão, né? Acho que nenhum pai falaria isso. Tem a ver com a questão da cultura? Como que vocês veem esse lado, sabe, do exercício físico? Porque a gente mesmo fala, tem que sair da zona de conforto, tem que sair disso, daquilo. A gente parte do princípio que fazer exercício físico, então, é um esforço, né? Eu falando como sedentário, inclusive. Treinar é bom?
E aí, quem gosta de treinar fala, treinar é bom. Eu falo, não, treinar não é bom. Por quê? Porque você faz força, você fica suado, você sai da tua zona de conforto, o teu batimento cardíaco ele fica lá em cima. É desconfortável. É desconfortável. Então, o treinamento não é bom. O que é bom? São as adaptações fisiológicas que o treinamento vai te proporcionar. Você vai melhorar capacidade vascular, você vai melhorar, enfim, uma série de benefícios que a gente vai ter, que aí sim o treinamento ele vai surtir o efeito na vida de cada indivíduo. E aí, no caso, por exemplo, esses efeitos do exercício físico, eu conheço, por outro lado, pessoas que são viciadas em exercício físico, em academia, em correr e tal, por conta da endorfina, por conta de uma série de recursos que o corpo está produzindo ali por conta daquele exercício. Como que vocês veem essa questão de trazer esses 95% para dentro dos 5%? Eu sei que é uma pergunta um pouco perigosa, né? Mas, assim, como fazer com que as pessoas comecem a se preocupar, né? A gente tem boas academias, excelentes profissionais, né? Você está aí, prova disso. E o que fazer? Porque, na prática, assim, você faz um trabalho excepcional, mas como fazer com que os 95% caiam na sua mão? Eu sempre falo para os meus amigos que eu não tenho concorrente. Eu digo, lá onde eu atendo, sou eu e mais 50. Mas eu não tenho eles como concorrente. O meu concorrente é o sofá, é o Netflix, é uma balada. Na verdade, são as pessoas que não estão se exercitando. E eu preciso fazer um trabalho de conscientização. O que seria isso? Eu preciso pegar aquela pessoa que está no sofá, que se alimenta mal, que tem insônia, que tem triglicéridos tudo desregulado, diabetes, enfim. Eu tenho que pegar essa pessoa e trazer para o meu mundo. Então é o trabalho de conscientização que a gente precisa fazer. E aí, a gente ficaria aqui 3, 4 programas falando sobre isso, mas seria um trabalho de conscientização na população e para que elas entendessem a real necessidade de uma atividade física na vida delas. E aí, nesse caso, quando está falando de conscientização, está falando de uma questão mesmo de prevenção da saúde, né? De doenças, por exemplo. Sim. Porque, assim, não é fazer o exercício. Muitas vezes, até por coincidência, tem 2 pessoas aqui que não são sedentárias, que têm, né, saúde física super direitinho e tal. E aí, na questão do exercício físico, entra muito assim... O fazer exercício físico não tem a ver, por exemplo, com ficar com o corpo sarado. É muito mais sério, muito mais importante do que isso, né? Eu vejo que a parte do treinamento, ele anda a saúde e a estética, eles andam em paralelo. O que a gente tem que tomar cuidado é não deixar que a estética fique na frente da saúde. Primeiro a gente tem que pensar na saúde, depois na parte estética, não é verdade? Sem dúvida, qualidade em primeiro lugar. A pessoa que adquire esse hábito de praticar exercícios físicos todo dia sente um benefício imenso até para tocar o dia, o trabalho, mexe na autoestima, deixa a pessoa mais alerta, né? E mais disposta para até levar um dia inteiro de trabalho. Eu, por exemplo, quando eu não faço a minha caminhada, eu sinto a diferença na minha performance no trabalho. Acaba sentindo eu falta, sinto falta intelectualmente, porque oxigena, porque você libera serotonina, né, uma série de químicas que vão proporcionar o bem-estar. Isso é fundamental, mas a gente percebe sim que cada vez mais essa necessidade dessa mudança de conscientização, né? E quando você falou da cultura, eu penso também que eu lembro muitos anos atrás eu fazendo uma visita ao médico e hoje já percebo essa mudança também na conscientização dos médicos e não ali ficar só prescrevendo medicamento, mas já conscientizando as pessoas para praticar o exercício físico. Quando você vai fazer um exame, por exemplo, e o colesterol está alto, eu já percebo os médicos hoje, até de atender pessoas e falar, como vai a sua saúde? Olha, eu estou com colesterol alto. E o que você está fazendo? Não, meu médico recomendou que eu vá para a academia urgente. Então, já fazendo um link da atividade física, não descartando o medicamento, mas já está tendo uma mudança com outro resultado. Agora eu queria aproveitar a presença de vocês dois, e assim, não é por acaso que os dois estão aqui no mesmo programa, porque tem aquelas perguntas que os telespectadores mandam para mim aqui, é como se eu tivesse um ponto, sabe? E aí o telespectador fala assim, você tem que fazer essa pergunta porque tem essas 2 pessoas que, assim, um trabalha saúde física, outro saúde emocional. Aí vem a pergunta de $1 milhão.
o que vem primeiro? Eu preciso condicionar a pessoa a começar a fazer exercício físico e aí colocar em prática para mudar a autoestima? Ou eu preciso primeiro mexer no emocional dessa pessoa para ela começar a fazer exercício físico? Eu tenho uma resposta. Cada um vai puxar isso. Vamos lá. Mas assim, o que eu percebo... Primeiras damas. Eu percebo que as duas coisas estão caminhando em paralelo. Não tem uma ordem, se olha, vamos primeiro cuidar dessa parte da questão física e em seguida vamos olhar para a sua saúde emocional. Não, as duas coisas podem caminhar harmonicamente de forma paralela. Então, eu, por exemplo, quando atendo alguém, a gente sempre olha a roda da vida, né? E aí pergunta ali como é que está a questão física, a saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual. Então, isso é muito interessante porque a gente acaba tendo uma visão sistêmica. E aí, quando a gente começa a traçar um plano e desenvolver a pessoa, por exemplo, na saúde emocional, aumentando os índices de QE, junto também entra o exercício. É mais ou menos assim, dentro desse teu ponto de vista, assim, se a pessoa começar a melhorar a autoestima dela, ela vai sentir uma vontade de praticar atividade física porque o corpo dela vai responder também. Pelo menos que eu percebo, se começa a praticar uma atividade física, começa a ficar mais consciente também e às vezes se dá conta que tem que melhorar um comportamento, que tem que sair de uma área de conforto, às vezes que está envolvendo o trabalho, porque vai trazendo o próprio exercício, ele é um desafio, não é, William? Sim. E aí esse desafio pode levar a um outro desafio, que às vezes é mudar a questão do trabalho, às vezes é mudar de casa, às vezes é mudar o relacionamento, sair de um relacionamento, pode começar pelo exercício físico, que começa a liberar... A pessoa não dorme direito e passa a dormir melhor, e o dia rende melhor no trabalho. Você também pensa aí em trabalho em paralelo? Eu tal? até brincar, eu falo assim, não é 50%, 50%, eu coloco 100% na emocional e 100% na parte física. E você falou uma coisa que é muito verdade, o resultado ele motiva a pessoa. Então, quando a pessoa passa a perceber que ela está colhendo benefício com a atividade física, automaticamente ela se motiva e a fazer cada vez mais, e aí ela começa a aderir àquilo. E a aderência é fundamental. É que para mim, eu até fiz essa pergunta, claro, às vezes as pessoas acham que eu faço o programa para sanar perguntas minhas pessoais, né? Mas não é só isso, é também, né? Mas assim, uma pessoa sedentária, aí você fala assim, olha, vamos começar a praticar uma atividade física. Esse início que é o mais difícil, como também nos hábitos da inteligência emocional. A gente chega para uma pessoa e fala, pô, por que você é tão agressivo? Né? Vamos começar a ser menos agressivo. E esse começo de ter mais tolerância, de não responder, né, o que gostaria de responder, ou, por exemplo, sair e falar assim, eu vou caminhar, ou eu vou praticar um esporte. Esse começo sempre é mais difícil, né, de a pessoa mudar para começar alguma coisa, não é? No ambiente onde eu trabalho, corpos esculturais, tanto dos meninos quanto das meninas. E aí, de repente, uma pessoa que está fora de forma e está precisando entrar em forma, ela já se sente, indiretamente, ela se sente excluída ou ela se sente coagida de repente, estar num ambiente daquele. E aí, de repente, o profissional poderia estar usando uma estratégia de pegar essa pessoa e colocar num ambiente, ela, tete a tete com ela, fazer um trabalho e, de repente, colocar num ambiente. Poderia ser uma estratégia. E aí, nesse caso, por exemplo, significa tirar essa pessoa da zona de ridículo, de se comparar com aqueles saradões, por exemplo, no meu caso, eu sou gordinho, ao invés de eu ficar do lado de um monte de gente preparada, começar a fazer um trabalho individualizado. Desmotivar essa pessoa, que esse é um dos fatores que poderiam desmotivar. Mas, de repente, conscientizar a pessoa também, que ela vai passar, que ninguém começa... atividade e já vira um atleta profissional. Sim. São etapas, né? É um processo, né? Ela começa no estágio de iniciante, passa para o intermediário, e aí intermediário e vai para o avançado. Então, se você conscientiza a pessoa, ela já sabe disso e, de repente, você faz com que ela não se cobre tanto. E aí ela vai aceitar esse processo. Existe também uma questão que uma vez eu ouvi de um amigo que assim, é você proporcionar de repente uma atividade física que seja agradável para aquela pessoa, porque às vezes, por exemplo, eu gosto de surfar, o outro gosta de pedalar, o outro gosta de caminhar ou de correr, e aí de repente você encontrar também a sua atividade física que adapta ao seu metabolismo ali, a sua questão de preferências e assim por diante, né? Sim, eu sempre falo para os meus alunos que não existe o melhor
treino ou a melhor dieta. Nós profissionais, nós temos que motivar eles e fazer com que eles tenham aderência. Eu sempre eu bato nessa tecla, aderência e regularidade, né? Porque não adianta a pessoa treinar forte um mês. Eu prefiro que ela treine moderado o ano todo. Né? Então, se a pessoa aderir, eu sei que ela vai colher os resultados, os benefícios que ela precisa. Então, se a gente fizer um trabalho de conscientização, a gente vai conseguir o resultado que ela quer e que nós gostaríamos de obter também. Perfeito. Ó, eu vou chamar um rápido intervalo, a gente volta na sequência. Quando o papo tá legal, a gente passa muito rápido como passou esse primeiro bloco. A gente volta já já com pessoas de valor. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. Estamos de volta com pessoas de valor aqui na Santa Cília TV e hoje, como nós temos duas pessoas que uma trabalha em inteligência emocional, embora também trabalhe o corpo físico, claro, e o outro que trabalha o corpo físico e que também trabalha em inteligência emocional, a gente está aqui fazendo um debate super interessante sobre essa questão do corpo físico e o corpo mental, né, a saúde, a inteligência emocional, tudo. E aí eu queria trazer um pouquinho, como você tem essa experiência, né, de ter visto fora, principalmente, William, como que é a visão que eu tenho, por exemplo, de repente do americano é aquele cara que fica Simpson, sabe, comendo frango em frente à televisão, tal, é uma realidade, assim, porque parece que o brasileiro copiou um pouco, de certas medidas, as proporções, copiou um pouco esse estilo americano de ser. Então, na verdade, eu achei que eu ia lá e também não ia ter opções de comer, eu achei que eu ia comer hambúrguer, comer pizza, do café da manhã até Rio, eu sou 100% regrado, mas quando eu cheguei lá eu vi que não, que lá tem muita gente que se cuida e tem as pessoas também que não se cuidam, então são extremos. É um pessoal que é muito desregrado e um pessoal que é muito regrado. Ou seja, é igual ao Brasil, porque eu olho pessoas assim, eu fico pensando, poxa, aquela pessoa, tem gente que nos feriados está praticando atividade física, está sempre assim, tem uma regularidade, como você falou, né? E aí até aproveitar esse gancho, e aí puxar para a Renata, essa questão da disciplina da organização que eu sempre toco em todos os programas sobre essa questão, né? Não tem como você manter um corpo físico, não tem como você se manter saudável se você não tiver disciplina e organização, né, Renata? A disciplina e a organização é fundamental para criar uma rotina. Nós somos seres de hábitos e precisamos de uma rotina estruturada. Quem tem um objetivo, que é manter a saúde física, a saúde emocional, precisa se dedicar nessa rotina. Eu chamo de estrutura. Vamos estruturar uma rotina saudável. Como é que é seu dia ideal? Gosto muito de trazer as pessoas assim para refletir como seria o dia ideal para terminar o dia ideal. E aí fazer esse exame retrospectivo no final do dia, como eu me senti hoje emocionalmente, fisicamente, não é? Mentalmente. E aí a pessoa vai entrando em contato, eu chamo prática de autocontato. É importantíssimo ela ter contato com ela todos os dias e ter essa rotina bem estruturada, começar um dia mais consciente, fazendo escolhas conscientes. Então hoje eu escolho me exercitar ou não.
E aí começar um dia mais saudável. Também acho que dentro disso que você falou, até colocar um pouquinho, trazer o Willer para essa questão da regularidade, né? Porque assim, não adianta fazer academia, por exemplo, um mês e ficar o dia inteiro na academia para ganhar, de repente, uma massa muscular e depois ficar 6 meses longe, né? Acho que tem essa questão da disciplina e organização também nesse aspecto, né? Sim. Tem que ter regularidade, porque eu sempre falo para os meus alunos, não adianta vocês quererem ter resultado em 2, 3 meses, porque vocês não vão ter resultado em 2, 3 meses. O que vai acontecer? Quando você coloca uma meta e você não chega nessa meta, você se frustra. Sim. E aí a aderência que a gente tanto quer não acontece, né? Então tem que ter regularidade. Eu prefiro que vocês treinem 2 vezes na semana, de janeiro a dezembro, do que vocês treinem 5 vezes na semana, de janeiro a março. E aí, sempre vem uma questão que é curiosidade de leigo mesmo, né? De sedentário, né? Se uma pessoa fizer atividade física, por exemplo, ou praticar uma academia, tal, fizer musculação, tal, 2 vezes por semana, por exemplo, é válido? Porque às vezes tem gente que fala assim, se você não tiver todo dia fazendo uma atividade física, nem adianta, tal. Isso é mito. Então, assim, dá para você fazer de vez em quando, mas mantendo uma regularidade? Sim, eu prescrevo. Eu montei um site recentemente, porque como a minha agenda está lotada, eu não consigo mais atender presencial. O que eu fiz? Eu gosto muito do que eu faço, então eu consigo ajudar mais pessoas de forma online. Você oferece os treinos online, assim? Exatamente. E aí eles vão me dando feedbacks através de vídeos, de fotos, e eu vou respondendo eles. Qual é o site? www.10personal.com.br. Tá aparecendo aí no vídeo. Fica tranquilo que a gente reforça no vídeo. Então, e aí eu vou mandando planilhas, e aí eu faço um questionário, uma anamnese, né? Mando para eles e eles me respondem. Com a resposta deles, eu vou montar o treino de acordo com o objetivo de cada um. E aí, se você tem mais tempo para treinar, eu vou fracionar mais o teu treino. Se você tem menos tempo para treinar, eu vou deixar o teu treino um pouco mais volumoso, mas os dias que você não treinar, não vão ficar dias perdidos, vão ficar dias de repouso. Como se você estivesse recuperando o dia de treino. Então vale a regra que assim, é melhor fazer pouco, mas fazer do que não fazer nada. A avó dizia que era pingado que secar. Então, não é verdade? Então, boa. É isso. Boa. E isso, Renata, me vem para essa questão de treinamentos também, de desenvolvimento pessoal nessa área de inteligência emocional, porque também não fica longe disso, né? Não. Assim, às vezes as pessoas falam, preciso, né, manter uma regularidade e tal. Às vezes é melhor mudar pequenos hábitos, né? Poucas coisas, mas está mudando alguma coisa, não é isso também? Sem dúvida também. Aproveitando esse exemplo, as pessoas hoje muitas vezes trazem N objetivos, 2, 3, 4, 5 objetivos. E aí quando a gente começa a prestar atenção no tempo dela, e aí olha a gestão do tempo dela, diz assim, não vai dar conta de fazer tudo isso. Então escolhe 1, escolhe 2. E vamos encaixar esse objetivo, vamos traçar, né? O passo a passo até você atingir, depois olhamos para o outro e assim podemos seguir de uma forma coerente, para que você não se frustre. Então, tá bom, conseguimos dessa forma? Sim. Temos um acordo? Temos. E aí o papel do profissional é bem legal nessa questão do acompanhamento. Achei fantástica essa ideia do site, principalmente por ele manter o contato, não fica uma coisa assim isolada, né? Então vou lá contratar, pego um treino X, fácil, né? Gostoso é acompanhar. E aí acompanhar. Que tem alguém preocupado com o projeto Sim, dela. Esse cuidado, né? Esse cuidado é fundamental. Mas eu também acredito que a gente pode dar pequenos passos e evoluindo aos poucos, conforme o seu tempo, conforme a sua disponibilidade. Conforme também, eu digo assim, o seu preparo está pronto para uma mudança, e muitas pessoas às vezes se assustam, porque mudar não é fácil, até porque o nosso cérebro, ele tem um mecanismo para a gente economizar energia. Acredito que uma das grandes dificuldades de iniciar algo novo se deva por esse fato, sair dessa zona de conforto, né? Mas dá sim, perfeitamente. Educar já é difícil. Reeducar é mais difícil ainda, né? Porque você tem vícios, tem hábitos. Então, né? Isso aí na minha faculdade, desde o primeiro semestre, educar é difícil, reeducar é mais difícil ainda. Isso que é mais incrível, né? Assim, que eu vejo o caso do Carlos também, do vascular, quando a gente conversou as semanas anteriores, que assim, a pessoa vai lá, tem trombose, tem infarto, tem AVC e tal, e não muda hábito, né? É como se a pessoa estivesse vivendo sempre naquela linha tênue entre a vida e a morte, né? Sim. É incrível, né?
E aí que vem essa curiosidade, por isso que eu provoquei vocês, e vocês não me responderam no primeiro bloco, e eu sempre gosto de deixar as perguntas esclarecidas, os nossos telespectadores sabem disso. Afinal, como fazer uma pessoa que já até infartou, que não faz exercício físico, falar para ela assim, se nem a quase morte fez ela praticar exercício físico, como que a gente atinge essas pessoas? Eu tô louco para as pessoas assistirem o programa e falar assim, eu tô nos 95% e vou lá procurar uma atividade física. Como fazer isso? Vamos lá, eu sei que é a pergunta de $1 milhão, mas vocês não responderam ela no primeiro bloco. Olha, ele falou da conscientização, né? E dessas campanhas cada vez mais que a gente pode propagar e hoje a gente vem falando muito sobre a importância da saúde, os médicos conscientizando também já é um caminho, mas se a gente tem a oportunidade de estar com uma pessoa que faz parte desses 95%, é importante que a gente dedique esse tempo para trazer ela para essa consciência dos riscos que ela corre ao, por exemplo, não praticar um esporte. Exato. E o que mais que a gente pode fazer? Mas aí é o que eu falo, você pegar uma pessoa que já infartou, que teve trombose, que teve isso, teve aquilo, e falar, vai fazer exercício físico, e ela fala, não vai, o que fazer? Interna compulsoriamente? É tipo um dependente químico? É a conscientização do risco. Eu gosto muito de trabalhar nesse sentido, deixar a pessoa consciente e ela tem o livre-arbítrio de fazer escolha. Mas sabe aquela encurralada sutil? Ah, então você está me dizendo que você se nega a fazer exercícios e prefere um leito de hospital muito em breve, sabe? Sim. Uma encurralada sutil e para que ela possa, às vezes, isso pode ajudar ela a despertar. E aí eu repito mais uma vez, de desconforto, repito mais uma vez. Então, tem certeza que é essa mesma sua escolha, a única opção que você vê. E aí, muitas vezes estimular. Eu tenho certeza que você é inteligente, que você pensa de uma forma diferente que dessa, né? Ela dando a dica para... Então, eu chamo de encurralamento sutil, é ajudar a pessoa a se dar conta da gravidade, não é? E ajudar ela a ver, por exemplo, olha, você quer acompanhar a vida da sua neta? Então vale a pena esse apelo, chega a ser um apelo. Você começa a pensar em algo mais do que só você também, né, às vezes, né? E você, o que você falaria pro nosso telespectador? Imagina que tem 95% das pessoas assistindo o nosso programa e aí, assim, não tem nem desculpa de não ir para a academia porque tem um online, né? Então, como fazer para que as pessoas saiam desses 95%? Opções as pessoas já sabem que tem, né? Eu creio que o governo poderia também estar ajudando nessa questão, né? Os profissionais entrando com a conscientização e o governo com as campanhas de conscientização da população, para que elas entendessem o risco que elas correm, porque às vezes a pessoa é sedentária, mas ela não sabe que risco que ela está correndo sendo sedentária. A gente poderia até economizar com saúde pública se você tem menos gente doente, né? Eu acho que o governo tem papel fundamental nisso, entendeu? Porque se a pessoa é sedentária, ela está sedentária, mas ela não sabe que risco ela está correndo, ela não está errada, entendeu? E a gente não está aqui para dizer quem está certo e quem está errado. Os convênios médicos hoje, eles dão descontos para, se eu não me engano, eu não sei a idade, mas se a pessoa comprovar que ela está fazendo atividades de forma regular, eles têm descontos no boleto. Sim, porque vai usar menos. Por quê? Né? Exatamente. Claro. Né? Não que necessariamente vai usar menos, mas há uma tendência a essa pessoa usar menos. Sim. Então, só que como a gente está falando de 95% da população, a real é que as pessoas escolhem o plano de saúde se tiver desconto na farmácia, né? Infelizmente, né? Aí você chega lá na farmácia e, qual é o teu plano? Tal plano. Tem 10% de desconto. Então esse plano é legal. Quer dizer, fica reforçando a doença e não a saúde, né? Exato. É incrível, né? A questão, pelo menos do meu ponto de vista, seria essa, a conscientização dos profissionais e um auxílio do governo nas campanhas. Perfeito, legal. Gente, muito obrigado, Renato, Willer. Olha, programa super bonito, né? Super inteligente. Às vezes a gente fica pensando, sempre que a gente fala de intelectualidade, sempre, e teve uma época que a gente ouvia, até em filosofia mesmo, né? Que teve a época do corpo e depois da mente, né? Que se trabalhava a intelectualidade, depois do corpo físico, na época da Grécia, essa coisa toda. Hoje a gente vive um momento que nós temos a inteligência e o corpo físico, né? As saúdes todas
trabalhando em equilíbrio, e o programa de hoje é a prova disso. Então vocês ficam com a programação da Santa Cecília TV, e Pessoas de Valor volta na semana que vem. Até lá!